Boa noite a todos. Nós vamos para mais uma agora jornada do desbloqueio aqui da nossa mentoria, desse programa de treino online personalizado, porque eu acredito nessa tríade, né, corpo, alma e espírito alinhados, porque o nosso corpo acompanha o que a nossa mente nos orienta a fazer. E se a gente não tem uma mente renovada e um espírito fortalecido, o que que a gente vai fazer? Vai viver estagnado. Não vai sair da zona de conforto. Eu coloquei até o paninho de fundo para vocês verem hoje que eu tô imaginando já para me ficar pensando eu nas minhas viagens fora do país. Porque se eu ficar limitada a pensar que eu só posso ir até ali Brasília e Salvador, eu nunca vou sair do lugar. Então, para a gente ter essa mentalidade, a gente precisa andar com gente que pensa assim, a gente precisa abrir os nossos olhos para tentar desbloquear todas as barreiras que estão aí causando nossas limitações, e a gente precisa declarar. Tá de parabéns, Anísia, pelas suas declarações. Eu leio e declaro junto, porque eu tenho visto na minha própria vida como as coisas têm mudado a partir das minhas mudanças de mentalidade. E a Bíblia diz lá em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, dos nossos pensamentos, para a gente saber identificar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nós. Então, a Bíblia nos ensina que a gente precisa renovar os nossos pensamentos. Então, se a gente vai falar sobre bloqueios emocionais e crenças limitantes, a gente precisa começar a saber que tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu experimento se torna um estímulo, ou bom ou ruim, para trazer novos pensamentos, para criar novas crenças, para gerar comportamentos, né? Novos comportamentos em mim. É, a primeira palavra que eu quero trazer hoje, que a gente é a palavra bloqueio mesmo. A palavra bloqueio, a gente já fica assustado quando diz, né? Bloqueio. Porque o bloqueio, ele é um limite, ele é uma barreira entre você e algo, ou entre alguma coisa. E quando a gente fala disso, desse bloqueio nas emoções, eu trouxe um significado que eu achei bem interessante nessas minhas leituras desses dias, que diz que o bloqueio é nada mais do que um mecanismo de defesa da nossa mente. Para quê? Para que a gente evite passar ou por traumas ou por situações que fizeram a gente sentir aquele desconforto, aquela dor, que gerou aquela crença e que todas as vezes, esqueci até de trazer o que eu queria pedir para vocês, mas antes eu vou pegar, para a gente fazer esse exemplo. Então, o bloqueio, ele vem das nossas experiências. E eu gosto muito de Paulo Vieira quando ele fala dessas questões de como a gente pode vencer essas crenças, os bloqueios, porque ele traz bem claro como eles são gerados, como eles são construídos através da nossa vida. Porque o bloqueio nada mais é do que um mecanismo de defesa que a nossa mente usa para nos proteger. É só proteção. Só que essa proteção acaba nos limitando no decorrer do tempo e muitas das nossas relações, principalmente nos relacionamentos, né? Relação de trabalho, relação com a família, relações pessoais. E tem um outro significado aqui que eu trouxe, que é assim: todos nós, em algum momento, já sentimos que algo dentro de nós nos impede de agir. Acontece muito porque nossa mente tem esse mecanismo de defesa para evitar a dor. E muitas vezes acaba, assim, paralisando as nossas atitudes e as nossas ações. Esses bloqueios surgem de experiências que foram passadas. Tudo que nós podemos que geraram crenças limitantes, o medo de reviver esses sentimentos negativos que podem ter gerado rejeição, inadequação, sentimento de fracasso. Nós temos três principais crenças que norteiam a nossa vida. Se quiser anotar, as três principais crenças são essas: crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Essas são as principais que norteiam as nossas relações e a nossa vida: identidade, capacidade e merecimento. Como essas crenças são geradas? Através das nossas relações, através das nossas experiências com o outro, porque nós não vivemos só. Então, nós trazemos padrões de comportamento que são criados e construídos a partir das nossas relações com o outro. Só que esses padrões de comportamento, eles vêm carregados das
da nossa mentalidade, de tudo que nós pensamos, que nós assim, acabamos atraindo para a nossa vida. Quando a gente fala sobre declarações positivas, como você tem visto lá no grupo, e as meninas também têm visto as suas publicações, aquelas crenças são nada mais do que eu mudando a minha narrativa, mudando a minha declaração sobre o que eu acredito ou quero acreditar, ou quero deixar de acreditar. Porque na realidade ninguém apaga passado. Nós podemos dar novo significado para as nossas vivências, para que quando a gente olha o passado, nós não tenhamos mais dor, porque agora nós temos um novo significado. Tipo, nem tudo é sobre mim. Ah, não é porque eu não sou amada, não é porque não sou capaz, não é porque eu não sou merecedora, mas porque as minhas relações que eu tive e as experiências que eu vivi, elas geraram em mim esse medo de errar, esse medo de não ser amada, essa necessidade de ser sentir, de ser aprovado, né? O bloqueio que nós vamos falar hoje sobre ele é esse da necessidade de aprovação, mas que também está associado a outros bloqueios, como o de rejeição, como o de identidade, de capacidade, de merecimento. Na realidade, eles estão sempre relacionados. Nós precisamos, no primeiro momento, é saber identificá-los e saber que os bloqueios emocionais, eles podem gerar doenças porque eles vão nos afastando das experiências boas da vida pelo medo de reviver as experiências traumáticas. Então eu coloquei uma. Eu vou pegar, Anísia, se você puder pegar, se tiver um negocinho de cabelo, uma linha de cabelo, bem fácil aí. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e peguei pra gente fazer essa experiência. Se vocês puderem pegar também, pega uma linha de cabelo, um elásticozinho. Pega aí, rapidinho. Já tá todo mundo aí com ela em mãos? Então você pensa assim. Se fosse aquele elásticozinho do dinheiro e você colocasse assim no braço, ó, pega aí. Pôs no braço. Aí você puxa. Com força. Doeu. Puxa com força. Porque se você só fizer isso aqui, né? Não vai sentir nada. Mas se você colocar intensidade no que você está fazendo, ela dói. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou tendo uma experiência. Essa minha experiência que ela é sensorial, tá? Eu estou sentindo na minha pele. Eu não estou só vendo ou só ouvindo, como as experiências da fala que a gente diz, você não tem, você não vai dar em nada. Esse menino é lerdo, não presta. Isso são experiências auditivas que geram traumas também. E as visuais, né? Ah, tá vendo minha vida aqui? Tá desse jeito aqui por sua causa, entendeu? Essa situação que eu tô vivendo, que a gente tá vivendo hoje, porque você nasceu. Então, a gente tem sentidos, a gente tem estímulos visuais, auditivos, sensoriais. E aí a experiência da liguinha é essa. Eu senti a dor, beleza? A experiência. O que é que me gerou de memória dessa experiência? Se eu fizer de novo, vai ter o quê? Vai doer, não é? Se eu fizer de novo, vai doer. Então, quando eu lembro da dor, o que é que eu vou fazer? Qual vai ser o meu comportamento? Evitar fazer de novo para não sentir a dor. Então, quando a gente fala de crenças e bloqueios, está tudo associado. Nós temos três pontos principais. Eu preciso ter uma experiência, que essa experiência, às vezes, ela é bem traumática, que é o da dor aqui, tá? Que ela ficou gravada onde? E onde fica? Ela fica gravada na minha pele? A auditiva e a visual fica gravada onde? Na nossa mente, no nosso subconsciente. São lá que estão registradas as experiências traumáticas e que, depois da experiência, gerou uma memória. A memória foi o quê? Dói. Eu não vou fazer mais. Se eu repetir, eu vou sentir a mesma sensação. E essa mesma sensação de, ninguém me ama. Ah, é assim mesmo. Eu não dou pra nada. Essa experiência que a gente vai guardando como crença, ela vai ser refletida nos nossos comportamentos. De quê? Começar a evitar sair, começar a evitar se expor, não querer falar em público, não querer tomar frente de nada, começar alguma coisa e não ir até o final. Porque cada uma das nossas crenças, ela gera um tipo de bloqueio e um tipo de comportamento. Vou dar um exemplo aqui, ó.
Tem um gatilho. Quando alguém aponta os seus defeitos ou discorda de você, qual é o sentimento que é gerado nesse momento? Eu preciso provar que eu tô certo, porque senão a pessoa vai estar certa a meu respeito. Esse é um gatilho, certo? Aí gerou em mim o quê? A necessidade de aprovação. Eu preciso provar que eu tô certa. Mas desde quando a opinião do outro reflete exatamente o que eu sou ou quem eu sou? Mas a gente acredita exatamente que é o que o outro diz que é mais importante do que nós, o que pensamos a nosso respeito. Tá aí por isso que nós precisamos criar crenças de identidade, de capacidade e merecimento positivas. Por isso, a troca de narrativas é necessária. Por isso, a gente precisa fazer essas declarações e as atitudes que virão mudadas a partir das declarações, né? Dá outro exemplo. Isso às vezes é um gatilho para a gente identificar, né? Eu tenho medo de ser avaliada, julgada ou não agradar o público. Então, o sentimento que a gente tem é tipo, e se rirem de mim? E se não gostarem? E se acharem que eu sou incapaz? Essa sensação, esse sentimento causa o bloqueio. Aí agora eu não vou mais entrar em público. Aí eu não vou mais me expor. Aí eu não vou dar mais a minha opinião. Porque eu tenho medo do julgamento, tenho medo de ser criticado, porque eu tenho medo de que os outros vão pensar que eu vou ser incapaz, que eu não sou suficiente. Entendem? A relação experiência traumática que gera uma memória, que gera um comportamento bloqueado. Então, cada vez que eu precisar identificar esse bloqueio, eu tenho que olhar para o meu comportamento. Esse comportamento tem se repetido várias e várias vezes. Então, tem três tópicos importantes. O estímulo que eu vou dar para mim tem que ser um estímulo muito positivo. No exemplo que a gente está falando aqui, é o exemplo de mudar a nossa narrativa. Eu tenho que mudar as minhas declarações, dar as minhas declarações para gerar uma nova crença, não que eu vá apagar a existente, mas eu vou gerar uma nova crença positiva sobre mim para que eu visualize isso, eu acredite nisso, para que ele se torne, sim, as minhas novas crenças positivas. Então, tem que ter o estímulo certo, tem que ter a intensidade certa, que é como eu vou fazer isso, de que maneira, tipo, ó, estímulo certo, foi a liguinha, não foi? Ó, experiência na mão, a liguinha, intensidade certa e pelo tempo necessário. Se eu fizer isso várias e várias e várias vezes, vai acontecer bloqueio. Mas se eu disser, isso não é importante, essa dor é provisória, eu posso tirar. Eu estou dando um estímulo novo, mas eu tenho que me dizer isso várias vezes. Você pode tirar, você não precisa sentir essa dor. E eu tenho que fazer isso pelo tempo necessário. Eu tenho que saber identificar qual é a minha crença limitante, qual é o bloqueio que ela está causando na minha vida, para que eu possa investir em procurar novos comportamentos. Me desculpa, tá? A nariz está escorrendo. Eu vou dar um exemplo aqui de como nós podemos fazer essas novas interpretações. O que que são as crenças? As crenças, elas são interpretações dos nossos pensamentos que nós assumimos como verdade. Então, se eu acredito que eu não sou capaz de começar treinos diariamente para dar continuidade sobre isso, eu não vou conseguir. Porque não é a minha, não é o meu pensamento, não é isso que me fortalece. Mas se eu disser, eu sou capaz de cuidar de mim mesma, eu sou capaz de me amar, eu sou capaz de treinar todos os dias, eu sou capaz de me alimentar com sabedoria e de forma saudável, sou capaz de dormir bem e acordar bem, porque isso faz bem para a minha saúde. Se isso for trabalhado na minha mente, no meu corpo de forma intensa, todos os dias eu colocando aquilo. Por que que na semana, no nosso plano de ação, eu sempre coloco uma atividade para a gente fazer naquele dia, uma atividade física, além das escritas, da falada e dos pensamentos? Porque é na constância, é a intensidade, é no tempo necessário que eu vou dar para que aquela crença nova se estabeleça.
Então, eu vou dar um exemplo aqui. Como eu posso mudar uma crença limitante? Fazendo uma declaração por uma crença nova que vai me ajudar a ter novos pensamentos. Se eu errar, as pessoas vão me rejeitar. É a crença limitante. Se eu errar, eu dizendo para mim, não, não vou fazer isso, porque se eu errar, as pessoas vão me rejeitar. Como que eu posso trocar essa declaração que está na minha mente por uma nova declaração, um novo padrão linguístico, uma nova narrativa, para que esse novo padrão de linguagem ajude a minha mente a vencer o bloqueio? A frase é: se eu errar, as pessoas vão me rejeitar. A troca da frase seria: errar faz parte do meu crescimento e não me diminui como pessoa, não diminui quem eu sou. Então, nós devemos olhar para o problema. Por que que quando eu vou falar em público, eu fico nervosa? Por que quando eu vou expor a minha imagem, aquilo me trava? Por que quando eu tenho que estar na frente das pessoas para dar a minha opinião, eu fico com medo? Por que quando eu começo algo, eu não termino? Eu não vou até o final. Primeiro, nós precisamos fazer esses questionamentos, questionar os nossos pensamentos, nos fazer perguntas de sabedoria. Por que isso está acontecendo? Está associado a quê? Para a gente poder identificar os gatilhos, como eu falei aqui, ó. Um gatilho é comparação das pessoas. Quando alguém parece mais competente, ou mais bonito, ou mais bem-sucedido, a minha comparação, meu pensamento é: preciso me esforçar mais para que me aceitem, como eles aceitam os outros. Então, são situações, às vezes, que elas são concepções falsas da nossa mente. Isso, às vezes, nem é real. Talvez a pessoa só não falou com você naquele dia porque ela não estava bem com ela mesma, ou então ela passou apressada e não te disse um oi. E o pensamento da gente é: a pessoa já está me excluindo, está agindo assim porque ela não gosta de mim. Então, a nossa mente cria concepções falsas que acabam virando crenças porque muitas vezes a gente alimenta elas. Como eu falei, a gente não apaga o passado. O passado, ele é biblioteca para acessar. A gente lá ver as memórias e olhar para elas e dizer: eu aprendi com isso. E não nos deixar sermos bloqueados por elas. Então, se faça perguntas. Mude a atitude, ressignificando. Quando eu mandei esse PDF, eu quis colocar principalmente crença limitante versus a crença positiva, para a gente fazer essa comparação de como a gente pode mudar o nosso pensamento, declarando o outro que vai se tornar real. Gosto do Paulo Vieira quando ele diz assim que toda crença ela é autorrealizável. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Já reparou quando você fala assim, poxa, eu quero comprar um vestido tal, ou eu quero comprar um celular tal, ou ai, fulano, eu gosto tanto daquele carro. Quando você fala nisso, parece que todos os ambientes, tudo que você vê é sobre o que você fala, não é? Você só vê o vestido daquela cor. Você só vê o celular passando em todos os lugares, tá? Agora tá no seu no seu computador, tá na sua tela de TV, porque você pensa tanto naquilo que você acaba atraindo para você. Essas são as questões das nossas crenças. A gente declara tanto. Ah, isso não é para mim. Deixa eu colocar o carregador. Quando eu comecei a corrida mesmo, foi um desbloqueio muito grande na minha vida, porque eu falava isso sobre mim. A corrida não é para mim. Ah, eu não dou conta. Então, se eu tenho essa declaração sobre mim, se eu acho que eu sou incapaz de uma área da minha vida, o que é que o meu subconsciente vai fazer? Todas as vezes que eu vou ter uma coisa que é muito desafiadora para mim, eu vou esbarrar no bloqueio. Se isso é desafiador, eu enfrento ou eu deixo para lá? O que é que você faria? A maioria das vezes a gente deixa, ah, não, não vou passar por isso não, porque é difícil. Então, são essas crenças que a gente precisa identificar para saber como lidar com esse bloqueio. E bloqueio tem cura, gente. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu era uma pessoa muito perfeccionista. Eu tinha muita necessidade de aprovação do outro, medo da rejeição, medo de errar, medo da crítica. E eu posso dizer hoje que eu tenho vencido. E estar aqui agora falando com vocês é outra vitória, porque a pessoa muito perfeccionista
Ela quer tudo nos mínimos detalhes e nunca vai estar perfeito, porque ela sempre acha que falta algo. Então, estar aqui nesse momento, eu fiz, né? Pontuei algumas coisas que eu achei importante para a gente falar, mas eu não estou seguindo um roteiro. Eu estou seguindo o meu pensamento que eu venho elaborando depois dessas minhas mudanças de estudo e sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano. Então, o meu medo era ser criticado. O meu medo era ser rejeitado. Então, eu começava as coisas e não terminava porque o perfeccionista, ele nunca termina nada. Ele ainda vira procrastinador, porque ele acha que nunca tá bom. E ser perfeccionista não é ruim em certo sentido, mas quando isso bloqueia você nas suas atividades no seu dia a dia, se torna algo ruim, algo destrutivo. Eu coloquei umas estratégias, além da mudança do padrão linguístico, eu montei umas estratégias no PDF que eu mandei para vocês e depois eu quero que vocês deem uma olhada, né? Se vocês querem vencer esses padrões limitantes, essas crenças, querem identificar os bloqueios que estão parando vocês. Eu citei alguns aqui, mas existem vários. Só que realmente os principais são da identidade, capacidade e merecimento, que esses aqui arrastam todos os outros, né? O, ah, eu não sou amada, eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não me acho merecedora, eu não me acho capaz de vencer algo. A Anisa é um exemplo disso, quando ela começou a fazer as corridas, é, inicialmente, como eu fiz também, falei, será que eu vou dar conta? Né? A gente pensa nesse, e se? E se não der, não deu. Ok, eu tentei, eu venci uma barreira, a de começar. Quando eu falo com vocês sobre os treinos, com vocês sobre os treinos, eu digo assim, você já venceu a mais difícil das, das lutas, que é sair da cama de manhã. Saiu da cama, já era. Agora yes, obrigada a Deus, mais um dia. Bora lá que eu vou vencer. Obrigada porque o Senhor me deu vida e saúde e vamos lá que a gente vai conquistar junto essa batalha. Sobre os nossos atitudes. Tem umas sugestões, né, no PDF, mas eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Vou dar um exemplo bem prático, né? Uma criança que na infância ela é às vezes ignorada por um pai ou pela mãe, ou às vezes por um professor. São pessoas que, assim, que são muito emocionalmente registram muita coisa para a criança. A crença gerada nela é que eu não sou bom o suficiente. Se eu não agradar, eu vou ser rejeitada. Então ela começa a aprender que ela não pode dizer não, porque ela tem que dizer sim para tudo para ela ser amada, para não ser rejeitada. Lembra do que eu falei algumas vezes da nossa dificuldade em dizer não? Aí você diz, por que que eu não sei dizer não para nada? Porque existe um bloqueio associado. A sua crença é de que você vai ser rejeitada, você vai ser culpada se você não fizer algo pela pessoa, você vai se sentir que não é suficiente, porque você não deu o seu melhor naquela situação, ou que você acha que não deu. E aí a criança começa a evitar situações para não ser criticada, para não ser exposta àquela dor da rejeição. Aí ela começa a se sentir ansiosa, porque ela quer ser aceita de qualquer forma, e aí não consegue dizer não, aí vem repetindo resultados. Ó, vive refém da aprovação alheia, não consegue assumir que sua personalidade, assumir quem ela é, né? Porque ela tem medo de ser rejeitada, então ela se anula em detrimento do outro, porque ela quer ser amada. Ela não quer ser rejeitada, ela não quer ser humilhada, ela não quer ser exposta. E ela acaba perdendo oportunidade de emprego, oportunidade de relacionamento, oportunidade de vencer, é, empreender, fazer coisas novas. Por quê? Por medo da expectativa do que o outro vai fazer em relação a ela. Eu vou dar um exemplo agora. Isso aqui eu acho que ficou bem claro, né? Como é que a gente se sente quando passa por esse bloqueio da necessidade de aprovação. Vou dar um exemplo prático meu para finalizar. Que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo isso, tipo, é uma palestra para vocês aqui. É um momento de estudo pra gente refletir.
Alguém me valida? Tipo assim, depois se você quiser falar, eu vou até agradecer se você falar, Nisa. Alguém, às vezes, no grupo diz lá, poxa, gostei da palestra, gostei da aula, foi interessante o que você passou no vídeo. Eu sei que elas assistem porque elas me dizem, assisti. Uma outra me diz, ó, assisti e tal, assisti. Mas quem dentre 10 ou mais dizem, foi bom, eu gostei. Então, o que que aconteceria comigo? Eu queria ser, eu queria ouvir. Foi bom. Nossa, você foi assim. Eu queria ouvir de todo mundo. E ficava perguntando, você gostou? Ei, sabe aquela pessoa que faz a comida e fica depois do almoço perguntando, Fulano, você gostou? Ah, tá bom. Agradou? Sabe? Então ela é necessidade, a necessidade de ser validada, de que as pessoas digam algo sobre você, para você se sentir amada, para você se sentir acolhida, para você sentir que você é valorizada, que você é importante para aquela pessoa. Então, essas coisas que nós estamos fazendo, esses momentos que nós estamos vivendo aqui, tanto para mim é um processo de cura, como eu sei que é um processo de cura para vocês que aceitam e se deixam mudar. Ontem, eu estava falando, sábado, eu estava falando com um grupo que eu estou treinando, que conhecimento, se ele não for colocado em prática, se a gente não atuar e colocá-lo em prática, ele vira folha jogada ao vento. Mas se ele for colocado em prática, ele vira sabedoria na sua vida. E aí ele transforma a sua vida. Então, quando eu olho, quase acabou, faz nosso tempo, quando eu olho para ontem e olho hoje para as minhas atitudes, eu vejo quantos bloqueios eu venho quebrando, quantas coisas novas vêm mudando dentro da minha mente, do meu comportamento e como tem sido útil isso para ajudar outras pessoas. Quer falar, Nízia? Ok. Então, nós temos situações que nós precisamos práticas para fazer. Se você quiser anotar depois, eu vou falar devagarinho alguns tópicos que nós podemos fazer para saber qual é o bloqueio, saber qual é o gatilho que ele está acionando em mim. Tipo, por que que eu me sinto assim? Por isso as perguntas de sabedoria. Se vem aquele pensamento, ah, isso não é para mim. Ah, isso é muito difícil. Aí eu tenho que me questionar, por que que eu tô achando difícil? Por que que eu acho que não é para mim? Por que que eu não posso enfrentar isso? Por que eu tô com medo de começar? Essas perguntas de sabedoria são essa avaliação de por que eu não ajo, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que identificar algo que está impedindo você de agir. Por que que eu começo e não termino as coisas? Anote. Tem um bloqueio aqui, ó. Eu começo, minha atitude é: comecei a fazer o treino essa semana, peguei firme, final da semana, acontece uma situação, porque a nossa vida tá aí, a realidade está acontecendo. Acontece uma situação na família, acontece uma situação na sua vida, acontece uma situação com fulano, e tipo, te parou. Lá vai você repetindo mais um ciclo, começa e não termina. O que está acontecendo? Será que eu estou dando permissão para todo mundo tomar a direção da minha vida e eu não estou tomando, sendo autorresponsável o suficiente para dizer, fulano, até aqui você pode, mas a partir daqui a vida é minha. Você tomou teve as suas escolhas e não posso me colocar no meio delas. Identificou? Anota. Agora vamos ver quais os gatilhos que estão me fazendo parar. Ah, é porque toda vez que eu começo, as coisas começam a dar errado. Não. Talvez você só começou a mudar. E como você começou a dizer não, e como você começou a agir com postura diferente, as situações ao seu redor começam a mudar também. Então não é porque começou a dar errado. É porque agora você sabe dizer os nãos para quem você tem de ser. É porque agora você não coloca todo mundo na sua agenda. É porque agora você não ocupa o seu tempo inteiro com várias coisas que às vezes não tem nem sentido. E agora, pela manhã eu treino. Então isso vai fazer parte da minha vida. Minha rotina é essa agora. Quem vai entrar na minha rotina? Quem eu deixar. Então eu tenho que agora anotar. Tá bom. Eu tenho objetivos para minha vida. Quais são os meus alvos? Eu quero ser uma pessoa saudável. Então, isso é um alvo.
Então, como eu vou ser uma pessoa saudável? Colocando as minhas metas pequenas, médias e longo prazo. Organizando minha alimentação, organizando os meus treinos, dormindo com qualidade, me alimentando bem. Se eu parei de fazer isso, por que eu parei de fazer isso? O que me parou? Por que eu estou ansiosa? Por que eu não consigo dizer não? Viu a crença? Será que realmente eu estou me sentindo rejeitada? Que é o medo da rejeição, que é o medo da necessidade de aprovação, que é o medo de errar. Se eu não identificar essas crenças, eu não vou poder substituir uma velha por uma nova. Se eu não saber o que me barra, eu não vou poder saber dizer não. Se eu estou permitindo que todo mundo tome as decisões sobre a minha vida, como que eu ter a direção dela? Então, para você vencer essa crença que você já identificou, você tem que fazer realmente essas declarações positivas, você receber. Muitas vezes eu faço declarações, eu anoto e leio essas declarações porque sobre coisas que eu quero vir a ser, tá? Eu falava, eu queria realmente ser uma pessoa mais verdadeira, mais íntegra, uma pessoa que fosse menos procrastinadora. Eu queria ser uma pessoa muito mais gentil. Então, todas as vezes que eu vou fazer as minhas declarações, eu escrevo sobre isso, porque é algo que eu quero que se torne real na minha vida. E aí eu vou buscando agir dessa forma. Fácil? Não é. Mas eu tenho certeza que se você se esforçar, você vai conseguir vencer. Então, eu espero que vocês tenham entendido a proposta de hoje, de como é a gente que se gera um bloqueio emocional, né? Que essas três pilares são muito grandes na nossa vida, as experiências que nós vivemos, que são guardadas nas nossas memórias, que geram essas crenças. Crenças não podem ser apagadas, mas elas podem ser renovadas, que é ressignificadas, né? E o comportamento que a gente vai ter a partir dessas crenças novas que a gente cria. Então, quando você tiver uma situação, um problema, pare um pouquinho, reflita, busque ajuda terapêutica, busque a ajuda de alguém que passou por uma situação igual à sua. Talvez ela te dê uma visão diferente para você tentar identificar qual o problema e como resolvê-lo. Bloqueios emocionais, eles podem ser tratados e precisam, porque senão você vai sempre ficar repetindo ciclos e ciclos de coisas que você não quer mais viver, mas não sabe como sair deles. Na dúvida, semana que vem, no nosso momento aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões de como podemos vencer os bloqueios, mas eu já deixei aqui uma parte que é super importante. Identifique qual bloqueio. Escreva suas declarações para mudar a sua narrativa, para que você comece a pensar de forma diferente. Tenha experiências novas, estímulos novos, para que você possa criar novas crenças, para que você possa vencer todos os dias o que te para, o que te paralisa, o que não te deixa vencer, o que não te dá sucesso na vida. Obrigada, Anise, querida, por ter participado. As meninas que vão estar aí no próximo assistindo. Dá aquele like para nós aí, de se gostou, não gostou. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. E digo em vocês o que finalizar com esse versículo de Filipenses, que diz que nós, no mais, nós, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, vou deixar escrito para vocês lá, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, agradável, nisso pensai. Se nós andamos com pessoas que murmuram, nós vamos ser murmuradores, pessoas que reclamam. Se nós andamos em ambientes que só tem pensamentos negativos, nós também faremos isso, porque o nosso ambiente também tem muito a ver e muito uma carga de estímulos muito forte. Se nós ouvimos coisas que são ruins, ou vemos, ou experimentamos isso, nós vamos carregar as nossas crenças do que é ruim. E, no mais, busque a palavra de Deus. Busque em oração mudar sua mente, suas emoções, porque Deus pode te ajudar a se fortalecer, fortalecer o seu espírito. E estamos juntas nessa jornada. Todos os dias eu venço uma batalha. E eu quero agradecer a vocês por terem ficado até aqui. Que Deus abençoe. Obrigada, minha querida. Vamos tirar nossa foto, que está finalizando o nosso momento. Vamos aí, vencendo os nossos bloqueios